E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Arthur e sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de número 7 aí, no nosso curso de Python para iniciantes. E hoje nós iremos falar sobre operadores de comparação e estruturas de comparação, uma matéria extremamente importante aí para quem quer virar programador aí no futuro. Então, sem mais delongas, vamos conversar um pouquinho sobre os operadores, tá? Basicamente, isso aqui, tu vai pegar dois números, ou enfim, duas variáveis, e tu vai comparar elas com esses operadores. Então, não é muito diferente do que a gente, sei lá, tá acostumado. Só o que vocês vão ter que se preocupar um pouquinho é com a sintaxe aqui, tá? Como é que se escreve cada coisa para não se confundir. Por exemplo, o valor de igual que a gente usa na vida real, né, que é esse aqui, quando a gente for escrever em Python, a gente vai usar dois. Porque quando a gente usa um igual só, é quando a gente tá dando um valor para uma variável, né? Quando a gente vai escrever uma variável tipo x vale 90, a gente usa o igual. Mas esse igual não significa o igual de igual, certo? A gente só tá tipo atribuindo um valor. Se vocês quiserem fazer essa comparação que tanto é igual a tanto, vocês vão usar 2. Vou mostrar aqui rapidinho, tá? Para vocês entenderem como funciona esse operador. Vamos fazer um print aqui de um número, tá? Então vamos botar aqui 10 é igual a 10. A gente vai fazer essa pergunta aqui. Ele vai responder que sim, que é true. Por quê? Porque 10 é igual a 10, certo? Então vocês podem ver que isso aqui é a gente utilizando o operador aqui no nosso programa. Por exemplo, se eu pegar aqui e botar diferente, que é o exclamação e igual, ele vai dar falso. Por quê? Porque o 10 é igual a 10. Então vocês podem ver que dependendo se tiver certo ou errado, ele vai te dizer se está verdadeiro ou se está falso. O computador sempre vai ser assim. E o verdadeiro e falso é aquele dado booleano que a gente conversou no começo das aulas. Lá quando a gente está falando dos tipos de dados, né? Que tem string, tem o número inteiro, o float, tem o dado booleano. E ele é muito importante para as estruturas de comparação, tá bom? Então, mas para isso eu vou explicar um pouquinho mais à frente. Vamos focar aqui nos operadores. Então mostrei o operador de igual, mostrei o operador de diferente. Outro operador que eu até usei, acho que numa aula um pouquinho atrás, é o de comparação, para ver se é maior ou menor. Por exemplo, 3 é maior que 2. Vou botar aqui, ele vai dizer que é verdade, 3 é maior que 2. Se eu botar o contrário, o que ele vai falar? Ele vai falar que está falso. Está falso por quê? Porque 3, obviamente, é maior que 2, né? Os outros aqui que a gente tem é o maior ou igual. Então ele vai, por exemplo, se 3 for maior ou igual a 2, ele vai ter que nos dar verdadeiro. Entendeu? Então ele vai dar verdadeiro. Se a gente colocar um 2 aqui, ele também vai dar verdadeiro. Por quê? Porque 2 é igual a 2 também. Entendeu? É maior ou igual. Então, se eu botar aqui menor ou igual, também vai dar verdadeiro. Entendeu? Então, vocês vão ir aprendendo aos pouquinhos aqui, esses operadores, tá? É mais a sintaxe mesmo, de lembrar como é que tu escreve tal coisa. E vai ficar extremamente natural para vocês, vocês vão escrever aqui sem erro algum, tá bom? Então, sobre operadores era isso aí. E agora a gente vai lá falar um pouquinho sobre as estruturas de comparação. Bom, pessoal, agora falando aqui sobre as estruturas de comparação, nós teremos três jeitos de escrever as coisas, tá? Que a gente vai utilizar, que é o if, o elif e o else, tá? Que a gente vai utilizar para fazer as nossas estruturas aqui de comparação. Vou abrir um bloco de notas só para contar uma historinha para vocês verem que a gente usa isso na vida real, que é até engraçado, né? Pensar que a gente é meio que programado também. Vamos dizer que eu saí do colégio à tarde. Se chover, eu vou correndo para casa. Se não, eu irei caminhando. Então vocês podem ver aqui que nós temos uma condição, né? Se chover, eu vou correndo para casa. Se não chover, eu vou ir caminhando. E essas são as condições. O if é o se. Então o if aqui, ele é o se. O else é o se não, tá? E o elif, ele é uma outra condicional que a gente pode colocar no meio. É como se fosse um segundo if, tá? Vamos pensar dessa maneira aqui. Mas para melhorar o entendimento de vocês, eu vou fazer aqui, vou escrever aqui um códigozinho rapidinho com vocês aqui. Aconselho vocês aí a pegar também o PyCharm de vocês aí e codar também. Lembre de praticar, falei isso aí na primeira aula, mas vou frisar aqui de novo, que é bem importante. Então, vamos lá. Como é que a gente vai fazer? A gente vai pegar o nosso C aqui, o if, a gente vai botar uma condição. Eu vou fazer aqui, vamos pensar que a gente é dono de um bar, tá? Antes disso, deixa eu arrumar aqui. Vou pensar que eu sou o dono do bar, então eu vou fazer aqui um bar. Bem-vindo ao bar do Arthur. Então, isso aqui é o nosso bar.
A gente vai fazer uma pergunta para o usuário. Pegar uma variável aqui, fazer um input, falar assim, qual a sua idade? Então a gente vai perguntar a idade da pessoa que está entrando no bar. O que eu vou fazer aqui, ó, lembrem lá dos tipos de dados, eu vou colocar aqui, onde a gente vai fazer um dado do tipo int, eu quero o número inteiro, né? Quero saber a idade da pessoa, a idade inteira dela. Então aqui nós temos uma variável que vai armazenar a idade da pessoa. Se, então vamos começar a nossa condição aqui. Se x for maior ou igual a 18, por quê? Porque essa é a nossa idade aqui na legislação brasileira para beber álcool. Então, se ele for maior ou igual a 18, a gente vai printar uma frase para ele. Você pode comprar bebidas alcoólicas aqui. Então, vai printar isso aqui pro cara. Então, lembrando, identação muito importante. Para estar dentro do if, ele tem que estar identado, tá? Ele tem que estar aqui na frente. Se ele não tiver identado, se isso aqui estiver fora, ele vai estar fora do if. Se ele estiver coladinho aqui. Então, para identar, a gente tem que colocar aqui assim, ó. Entendeu? Faz sentido aqui? Lembrem sempre de identar as coisas. O que tiver fora, se eu escrever outra coisa aqui, ela vai estar fora do if. Então, nesse nosso if aqui, nessa nossa condição, se for maior ou igual a 18 anos, ele vai poder comprar bebidas alcoólicas. Eu vou botar um else aqui. Vai fazer um else, 2 pontos, tá? E no else a gente vai botar aqui, a gente vai printar. Caso ele seja menor de idade, a gente vai printar para ele aqui. Você é menor de idade. Portanto, não pode comprar bebidas aqui. Então aqui a gente está usando os operadores, né? Vocês viram aqui que a gente usou o maior ou igual para fazer essa condição. Vou rodar aqui o programa e vamos ver o que vai acontecer. Ó. Apareceu aqui, ó, bem-vindo ao bar do Arthur, qual a sua idade? Então vou digitar aqui a minha idade, vou botar que eu tenho 23. E ele me responde, ó, você pode comprar bebidas alcoólicas aqui. Fechou, passamos bonitinho. Vou rodar de novo e vou botar aqui que eu tenho 13 anos. Com 13 anos, ele vai responder a nossa outra condição, né? Ele foi lá, ele fez aqui, ele olhou a condição e falou, esse cara tem 13 anos? Não, ele não 13, ele tem 13. Ele é maior de idade? Não. Então, vamos botar ele ali para baixo, nos mandou para o nosso else e printou aqui, ele satisfez esse nosso else que a gente colocou. E o elif? Como é que a gente vai usar o elif aqui? A gente vai vir aqui, e o elif, ele é apenas uma condição extra que a gente pode colocar. Então vamos pensar o seguinte, a gente tem um que é maior de idade e um menor de idade. Vamos fazer uma brincadeirinha aqui. O nosso elif vai ser outra condição. Qual que vai ser a nossa outra condição? Se essa pessoa for menor ou igual a 8 anos. Mas por quê? O que tu vai fazer com esse menor ou igual a 8 anos? Vou botar aqui vou printar um. Você é uma criança. Onde estão os seus pais? Então, uma brincadeirinha aí, para caso uma criança esteja num bar. Então, se a gente rodar aqui o nosso programa e botar que a gente tem 5 anos, o nosso programa, ele vai, obviamente, ignorar essa primeira parte e vai vir para essa segunda. Quando a gente acabou satisfazendo esse elif aqui, ele vai printar pra gente que a gente é uma criança, onde são nossos pais, ele faz essa pergunta pra gente. Então, é bem legal entender aqui como é que funciona essas condições, tá? Então, recapitulando aqui, vocês vão ter uma condição, ela vai ser satisfeita ou não. Se ela for satisfeita, ela vai fazer o que está no nosso laço. Se ela não for satisfeita, ela vai pular para o próximo, até eventualmente encerrar o programa no último que tiver. Então, basicamente é isso. Espero que vocês tenham gostado. A gente vai usar esse sistema aqui para fazer uma calculadora no final do curso. Aqui a gente vai fazer uma calculadora ali com a maioria das coisas que a gente usou aqui. Vai ser bem legal. Então, se ficar alguma dúvida aí, pode chamar aí, que eu tô aí para responder. E é isso, um beijo aí, fiquem bem aí.